Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Bennett olhava pela grande janela do quarto nupcial, com os olhos perdidos na paisagem nevada de Charleston. O cômodo era ricamente decorado, com flores brancas e rosas cobrindo as mesas e fitas douradas esvoaçando delicadamente sob os lustres. Mesmo com toda a opulência, Clara se sentia presa em uma gaiola dourada. Durante semanas, sua família a pressionou, quase implorando, para que se casasse com Daniel Carter. Daniel, um homem que ela mal conhecia, bonito, mas arrogante, rico, mas vazio. Seus olhos azuis pareciam frios, e seu sorriso, embora elegante, não escondia um certo desprezo por ela. Clara sabia que aquele homem não a amava, ou pelo menos, não de verdade. E no entanto, diante da pressão da mãe e das ameaças veladas de um escândalo familiar, ela disse sim. O casamento fora um desfile de rostos sorridentes e hipócritas. Os convidados elogiaram o sucesso de Daniel, exaltaram a beleza de Clara e se alegraram com o que consideravam uma união perfeita. Mas Clara sabia a verdade. Ela havia se casado apenas com um nome, uma fortuna, e não com um homem que poderia ter amado. Na noite da cerimônia, Daniel pegou a mão dela com uma frieza calculada e a conduziu até a suíte nupcial. Havia uma distância entre eles, um silêncio constrangedor que nenhum dos dois parecia disposto a transpor. Clara se sentia vulnerável, sozinha em um quarto onde as promessas de amor pareciam vazias, onde o perfume das flores era apenas um véu para mascarar a dolorosa realidade. Logo depois, a vida de Clara mudou para sempre. Ela descobriu que estava grávida. O choque a encheu de um medo profundo, mas também de um estranho calor, uma esperança que ela não ousava expressar. Ela daria à luz gêmeos, Emily e Ethan, o fruto desse casamento que ela nunca desejara, mas que agora teria que enfrentar. Clara pressentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela sabia que teria que aprender a amar e proteger aquelas crianças, mesmo em um casamento desprovido de amor. E enquanto observava o reflexo da lua na neve, um arrepio percorreu sua espinha. Ela estava sozinha, encarando um futuro incerto, mas pronta para lutar por seus filhos, por sua dignidade e por aquilo que agora considerava sua verdadeira família. Clara Bennett levantou-se ao primeiro raio de sol, o cansaço pesando sobre seus ombros como um manto de chumbo. Emily e Ethan, seus gêmeos de 2 anos, já se reviravam na cama, rindo e chamando pela mãe. A inocência deles contrastava dolorosamente com o vazio em que Daniel, seu marido, havia mergulhado suas vidas. Na manhã daquele dia fatídico, Clara descobriu que Daniel não estava mais em casa. Nenhum bilhete, nenhuma carta, nada. O único vestígio que ele deixará para trás era uma pilha de contas e uma atmosfera arrepiante, como se seu desaparecimento tivesse sido calculado para despedaçá-la. Sua primeira reação foi pânico, uma mistura de medo e raiva. Como um homem podia abandonar sua família assim, desaparecer sem deixar rastro? Apesar da dor, Clara se recusou a ceder ao desespero. Ela pegou Emily nos braços, abraçou Ethan com força e jurou que jamais deixaria suas vidas desmoronarem por causa do egoísmo do pai. Trabalhou incansavelmente aceitando bicos e fazendo horas extras como enfermeira em um hospital local. Cada sorriso dos filhos se tornava sua força, cada palavra gentil, um lembrete de que sua vida tinha significado. Os anos se passaram em uma rotina exaustiva, porém determinada. Os gêmeos cresceram inteligentes e afetuosos, mas às vezes curiosos sobre o pai que mal conheceram. Clara respondia às perguntas deles com delicadeza, inventando histórias sobre um tio Daniel que viajava para longe a negócios, escondendo a amarga verdade do abandono. E no entanto, apesar de sua resiliência, havia momentos em que a raiva retornava. Cada aniversário dos gêmeos, cada Natal, cada evento em que Daniel deveria estar presente só aprofundava a ferida deixada por sua partida. Clara se perguntava se ele algum dia voltaria, se ela algum dia conseguiria perdoá-lo. Mas por ora ela tinha apenas uma missão: proteger e amar Emily e Ethan, contra todas as probabilidades. Este capítulo de sua vida, marcado pela solidão e determinação, forjaria nela uma força que Daniel jamais poderia compreender. Clara Bennett não era mais uma jovem noiva ingênua, era mãe sobrevivente e uma mulher capaz de enfrentar qualquer coisa por seus filhos. 5 anos se passaram desde o dia em que Daniel desapareceu. Clara Bennett aprendeu a conviver com sua ausência, a lutar sozinha para proporcionar uma vida digna a Emily e Ethan. A jovem, antes frágil e dependente, havia se tornado um exemplo de força e coragem em sua vizinhança. Todas as manhãs, ela se levantava antes do amanhecer, preparava as crianças para a escola e saía para trabalhar como enfermeira em um hospital local.
Os dias eram longos e exaustivos, mas Clara nunca reclamava. Emily, agora com 7 anos, e Ethan, com 8, eram crianças inteligentes e curiosas. Adoravam contar à mãe sobre as pequenas aventuras do dia na escola, suas perguntas inocentes sobre o mundo e, às vezes, timidamente, sobre o pai que mal conheciam. Clara sempre respondia com delicadeza, inventando histórias para proteger seus corações frágeis. Mas ela não conseguia esconder sua própria dor, as noites em que acordava imaginando Daniel, se perguntando por que ele os havia abandonado. As finanças continuavam sendo uma luta diária. Clara conciliava o horário do hospital, aulas noturnas para aprimorar suas habilidades e trabalhos ocasionais. Ela recusou a ajuda de alguns parentes, orgulhosa e determinada a provar que conseguiria administrar tudo sozinha. Cada sacrifício parecia insignificante comparado ao amor que sentia por seus filhos. Apesar de tudo, a solidão pesava muito. Clara sabia que precisava ser forte por Emily e Ethan, mas às vezes se pegava chorando em silêncio, lembrando-se do casamento forçado e do homem que escolheu desaparecer em vez de encarar suas responsabilidades. Ela dizia a si mesma que sua raiva e tristeza precisavam permanecer enterradas, porque as crianças precisavam de um pilar de apoio, não de uma mãe destruída. No entanto, lá no fundo, uma faísca de esperança persistia. Ela sonhava que talvez um dia Daniel voltaria. Mas sabia que se isso acontecesse, nada seria como antes. Precisava se preparar para proteger seus filhos, seus corações e o seu próprio, de todas as ilusões e promessas quebradas. E assim os dias se passaram, pontuados pelo trabalho, pelo amor materno e pela luta diária. Clara Bennett aprenderá a transformar sua dor em força, a fazer da adversidade uma arma para proteger aqueles que amava. E embora ainda não soubesse, o retorno inesperado de Daniel logo destruiria essa frágil estabilidade, abalando os próprios alicerces de suas vidas. A manhã estava amena e ensolarada quando Clara notou o carro estacionado em frente à sua casa. Um reluzente sedã preto, que parecia luxuoso demais para aquele bairro modesto. Emily e Ethan brincavam no jardim quando um homem saiu do carro, elegante, impecavelmente vestido, com o rosto ao mesmo tempo familiar e marcado pelos anos. Clara sentiu o coração apertar. Daniel Carter. Depois de 5 longos anos de ausência, ele estava ali, diante dela. Mas ele não era mais o homem que ela conhecera, havia mudado. Seus olhos azuis, antes frios e desdenhosos, agora pareciam cheios de remorso e gravidade. Sua postura, antes arrogante, agora carregava o peso de alguém que havia suportado dificuldades e aprendido com seus erros. Clara, disse ele com uma voz calma, mas trêmula, eu sei que não tenho desculpa, mas voltei. Clara olhou para ele com desconfiança. Sentiu a raiva crescer, o medo de ver novamente aquele homem que havia abandonado a família. Por que agora? Perguntou com a voz áspera, mas controlada. Depois de 5 anos, você finalmente se lembrou de que tem filhos. Daniel baixou os olhos, incapaz de encarar Clara. Eu fui estúpido. Cometi erros. Achei que conseguiria construir algo no exterior, mas falhei e nunca parei de pensar em você, em Emily, em Ethan. Voltei para tentar consertar o que destruí. Emily e Ethan se aproximaram, intrigados, mas cautelosos. O pai deles, que haviam imaginado como uma figura distante, estava ali, real e palpável. É mesmo ele? Sussurrou Ethan para a irmã. Emily assentiu, dividida entre a curiosidade e a apreensão. Clara sentiu o coração vacilar. Daniel havia mudado, não havia como negar. Mesmo assim, ela sabia que o amor e a confiança não podiam ser reconstruídos com palavras ou gestos precipitados. Ela precisava proteger seus filhos, mas uma parte dela queria saber se aquele homem era sincero. Daniel então começou a se esforçar para se reconectar com os filhos, oferecendo-lhes pequenos gestos de carinho, brincando com eles, tentando timidamente compensar o tempo perdido. Clara observava cada gesto, cada palavra, avaliando a sinceridade por trás dessa nova fachada. Ela sabia que o relacionamento deles jamais voltaria a ser como antes. Mas também via no fundo dos olhos dos filhos uma faísca de esperança, uma ponte frágil para esse pai que retornará do nada. E quando a noite caiu sobre a casa dos Bennett Carter, Clara compreendeu que sua vida acabará de ser virada de cabeça para baixo mais uma vez. Os 5 anos de solidão, luta e resiliência seriam agora confrontados por um homem disposto a tudo para recuperar seu lugar. Mas a que custo? Os dias que se seguiram ao retorno de Daniel foram uma mistura de tensão, apreensão e emoção. Clara observava cada gesto, cada palavra do homem com quem um dia se casara, tentando discernir a verdade por trás de seus atos. Ele não era mais o herdeiro arrogante que a abandonara.
parecia genuinamente mudado, mas Clara sabia que o tempo perdido não poderia ser recuperado. Daniel estava fazendo tudo o que podia para compensar os anos perdidos, cuidava das crianças, preparava as refeições e até ajudava Clara com as tarefas diárias. Emily e Ethan, embora inicialmente cautelosos, começaram a sorrir mais na presença dele. Risadas que Clara raramente ouvia ecoaram pela casa novamente. E apesar de si mesma, ela sentiu um leve calor no fundo do coração, uma mistura de esperança e medo. Ainda assim, Clara não conseguia ignorar a raiva que ainda a consumia por dentro. Cada lembrança do abandono retornava, cada aniversário, cada Natal sem Daniel. Então ela decidiu impor limites. Ele precisava provar sua sinceridade com ações, não com palavras. Nada de desculpas superficiais, nada de promessas vazias. Daniel aceitou, humilde e paciente, compreendendo que a confiança se conquista com o tempo. Semanas se passaram. Daniel continuou seus esforços, não para reconquistar Clara por meio da sedução, mas para reconstruir um forte relacionamento familiar. Ele apoiava os filhos na escola, participava das atividades e estava presente, verdadeiramente presente, pela primeira vez. Clara começou a observar não o homem que ele havia sido, mas o homem em que ele havia se tornado. Certa noite, enquanto a família jantava junta, Emily timidamente pegou a mão do pai e disse: "Papai, estou tão feliz que você voltou." Ethan assentiu em silêncio, um sorriso tímido iluminando seu rosto. Clara sentiu uma onda de emoção a invadir. Este era o primeiro passo rumo a algo novo, algo que ela nunca ousara esperar. A possibilidade de uma família completa, mesmo depois de tanta dor. Mas Clara sabia que o caminho pela frente seria longo. O perdão não é decretado, é conquistado. Então ela decidiu dar uma chance a Daniel, mas sempre com cautela, sempre mantendo seus filhos e a si mesma como prioridade. O passado permaneceria gravado em sua memória, mas o futuro ainda poderia ser escrito. E assim a família Bennett Carter começou lentamente a se reconstruir, frágil, mas cheia de esperança. O riso que redescobriram, os gestos sinceros e os momentos que compartilharam foram a prova de que mesmo após o abandono, a traição e a dor, o amor podia renascer de uma nova forma. Clara compreendeu que a verdadeira força residia na capacidade de amar apesar de tudo e de oferecer uma segunda chance àqueles que realmente sabiam se arrepender.